Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina, um momento de aprendizado direto, com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos e ensinar novas técnicas, saberes e fazeres. Afinal, aqui estamos sempre prontos para aprender, discutir e desenvolver novas habilidades. Esse, esse espaço é uma iniciativa do Projeto Lab Faz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e Infino. Nosso guia de boas práticas, o Lab Faz, desligar o microfone. Fique atente. Ao entrar na sala, desliga o microfone e abra sua câmera. Respeitar a inscrição. As aulas têm aumento de perguntas e inscrições para a fala. Todos têm interesse em compartilhar suas dúvidas e experiências. Por isso é importante respeitar a ordem das inscrições. Quando quiser falar, se inscreva ou levante a mão pelo aplicativo Zoom. Não interrompa as falas, principalmente das minhas. Se precisar falar, se inscreva, levante a mão e espere ser chamado. Vamos respeitar as falas de todos os alunos presentes, sem cortar ou interromper alguém. Quando tiver uma mina ou uma pessoa não binária falando, deve-se ficar mais atente. Se houver uma interrupção, não se justifique, apenas pare e deixe a pessoa continuar. Cuidado com o tempo de fala. As perguntas são essenciais para o desenvolvimento da aula. Por isso, quanto mais perguntas, melhor. Tem que ser breve em sua troca. Respeite o tema da aula. Todos gostamos de aprender cada vez mais, porém é importante evitar sair do tema da aula quando for fazer a sua contribuição. Respeite professores. A sala de aula é um grande troca de conhecimento. Professores também precisam ser respeitados, pois todos estão aqui em constante aprendizado. As aulas são gravadas. Caso perca uma parte da atividade, você terá acesso a esta no YouTube e o Labfaz, junto com muitas outras. Aproveite para ver outros conteúdos. Lembrando que eu vou passar a nossa lista de presença. É importante assinar a lista de presença porque é ela que garante certificado para os participantes. E é isso, João. A palavra está contigo, querido. Valeu, obrigado, gente, por ter vindo. Deixa eu consertar a postura. Obrigado por ter vindo no terceiro e, se Deus quiser, não o último, mas desse curso, o nosso último dia de aula. Esse curso de audiovisual básico para registro de atividades, que é um nome muito complexo, mas a gente entendeu que nem é tão complexo assim. É só foto, vídeo e time-lapse. Para quem não sabe o que é time-lapse, hoje a gente vai ver muito isso, vai entender o conceito, vai ver alguns vídeos na prática, e o mais legal é que a gente vai ver exemplos de como vocês podem filmar time-lapse para registrar o trabalho de vocês, para gerar conteúdo não só documental, como conteúdo artístico também. Então, quem quiser criar um canal no YouTube de time-lapse de início de evento, de montagem, o conceito está todo aqui. Hoje a gente vai ver alguns vídeos, a gente vai ver 4 vídeos. 3 são sobre time-lapse, hyperlapse e motion-lapse, que são variações do mesmo conceito, mas eles têm suas peculiaridades e a gente vai entender o porquê de cada um. Eu vou ler um texto mais técnico com vocês aqui e a gente vai dissecando. O Marcos, eu tenho certeza que está ligado o que é tudo isso. Mais ou menos também, né? Eu também tem muita coisa aqui que eu descobri de ontem para hoje, me aprofundando mais no assunto. E são muitos pequenos detalhes que caracterizam ou que descaracterizam um motion de um time de um hyper. Mas no geral, time-lapse, no português bem dizido, traduzido ao pé da letra, é lapso de tempo. É o que a câmera registra entre um tempo e outro. É esse lapso de tempo que a câmera esquece o que ela filmou que caracteriza o time-lapse. A gente vai ver aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Compartilhar com vídeo, com áudio. A gente tem aqui... Aí. Tem aqui um time-lapse de uma banda alemã chamada Rammstein. Ou Rammstein. Essa turnê é a maior turnê que essa banda já produziu e eles levam todo o cenário. Eles estão fazendo uma turnê mega só em estádio para conseguir levar toda essa estrutura. É um vídeo de 2 minutos e meio, mas que mostra do início da chegada dos caminhões até o início do show. Beleza? Vamos assistir comigo. Consegue 2 horas entre uma foto e outra. Para ela funcionar, tirando todas essas fotos, ela tem que estar, claro, ligada na bateria.
Ligada na bateria não, desculpa, ligada na tomada, numa fonte. Que é exatamente o que eu estou usando ela aqui agora para não correr o risco da bateria acabar. O conceito de time-lapse é esse. É um vídeo enorme, reduzido em alguns segundos. Beleza? Alguma dúvida? Alguém já tinha visto isso aqui antes? Beleza. Aí a gente tem um outro conceito aqui, que é o hiperlapse. É muito parecido com o time-lapse, mas tem uma distância, uma característica que difere um do outro. Nesse vídeo do Hammerstein, a gente tem um pouco dele, mas não tanto. É isso que caracteriza o hiperlapse, ó. Esse movimento da câmera. Vamos prestar atenção de novo? Lembra que eu disse ontem que fazer hiperlapse era um pouco mais complicado? Porque a câmera precisa se movimentar durante o intervalo de tempo que você está fazendo essas fotos. Isso requer que você ajuste a exposição da câmera, ou o zoom, ou o foco constantemente. O hiperlapse não, você deixa lá e ele vai. O foco onde está cravado o foco, a configuração onde está cravada a configuração. O hiperlapse tem esse movimento de câmera acompanhando ou se distanciando do cenário. Tem muito vídeo de casamento muito legal. Eu estou usando como casamento porque é o que eu tenho visto mais ultimamente, que eu tenho estudado mais ultimamente. Não que eu tenha necessariamente feito, mas é o que eu tenho estudado como referência. Você tem muito vídeo em que tem uma imagem se aproximando da igreja que é feita por horas. Tem um vídeo específico, eu não sei quem fez, eu vi no Instagram há um tempo, que o vídeo começa na entrada da pracinha da igreja e termina na porta da igreja. Mas foi feito no intervalo de um dia inteiro. Quando o vídeo começa, o sol está amanhecendo no lado esquerdo da igreja e a gente vê a sombra do sol fazendo isso aqui atrás e termina entrando na igreja junto com o casamento, à noite já. O vídeo é muito legal, mas, de novo, requer muito tempo de preparação, porque dá muito trabalho sem ser feito e dá uma trabalheira absurda entender isso. Ó, o YouTube 360 foram 2 meses. 2 meses de montagem da estrutura? Cara, deve ser absurdo isso. A Micaela disse que não consegue imaginar a trabalheira dos produtores para gerenciar cada espetáculo. No caso do Hammerstein específico, nos créditos no final do vídeo mostra a quantidade de produtores. São 20 produtores executivos. É um produtor para cada país. E aí são 15 produtores ou 20 produtores técnicos, um gerenciando cada parte, Mica. Então tem o gerente técnico só dos caminhões, o cara está preocupado só com a carga e com a descarga desses caminhões. Tem um cara que está preocupado só com LED, tem um cara que está preocupado só com a pirotecnia. Muitos produtores trabalhando pra caralho. Exatamente, é uma equipe gigantesca. Com a banda, no Rammstein, nessa turnê, são 90 pessoas viajando com a banda pela Europa. Então você imagina que entre esses 90 são os técnicos, 2 técnicos de áudio, luz, LED, especialista em pirotecnia, mais uma caralhada de produtor, uma caralhada de hold, mais uma caralhada de gente agregando uma equipe gigantesca. E aí o Rammstein viaja também, eu acho incrível, com uma equipe gigantesca de foto e vídeo. Então os materiais que a banda registra durante as turnês é incrível, porque eles viajam com profissionais excelentes. Esse vídeo mesmo é produzido pela própria banda. Esse vídeo que a gente acabou de ver é produzido pela própria banda. E é incrível, porque hoje esse vídeo é referência de montagem no planeta inteiro. Você quer entender como funciona a montagem de um grande espetáculo, você mostra esse vídeo para a pessoa e ela entende o conceito. Vamos terminar de ver esse hiperlapse aqui? Ó, de novo o movimento da câmera.
Ah, Marcos, eu gostei da pergunta. Do slide. E o Marcos complementou aqui. Gente, eu tô lendo o chat, porque quando for pro YouTube, o nosso chat não aparece. Beleza? Então, continuando o assunto do YouTube, o Marcos disse que são divididos em setores para cada sistema do evento. No show do YouTube 360, foram 2 meses montando. Não é só o palco. O YouTube tinha nada mais, nada menos do que 8 palcos para rodar o mundo. Isso é muito comum em estruturas gigantescas de bandas. O Rammstein, o exemplo que eu dei, são 4 palcos viajando à Europa. Essa turnê está restrita à Europa por questões técnicas. Eles não têm a grana nem a visibilidade do YouTube para agilizar uma turnê dessa o mundo inteiro. Porque imagina viajar com 32 carretas para o mundo inteiro. E assim, gente, eu tô falando de 32 carretas de equipamento para a banda. É cenografia. Não dá para alugar isso. É fabricado e montado sob medida. Quem monta geralmente é a mesma pessoa que fabrica. Porque você tem um vão de profissionais absurdamente especializados. Então, na Europa mesmo, os caras têm essa dificuldade de terem vários profissionais aptos a montarem esse palco e essa estrutura enorme. Então, a empresa que fabricou é a mesma empresa que monta. Então, só dessa empresa devem viajar 15, 20, 30 pessoas fácil. Porque só quem sabe montar são esses caras. No caso do YouTube, eu imagino que seja o mesmo princípio. A empresa que cria o palco, que monta essa estrutura toda, é a empresa que viaja com a banda para montar. Tem uma empresa nos Estados Unidos, se eu não me engano, eu posso estar errado, se eu não me engano o nome da empresa é Band Lights. Eles fazem estruturas para grandes turnês nos Estados Unidos. Então tem banda que vem da Europa, da Ásia para os Estados Unidos, que tem uma cenografia muito específica. Essa empresa replica os palcos originais para rodar dentro dos Estados Unidos. Porque os custos de produção às vezes se tornam inviáveis para enviar 150 toneladas de equipamento de navio todo mês. Entenderam? Ó, U2, as porcas e parafusos são polegadas belgas para não ter aquele problema de alguém usar um parafuso incompatível. É isso. Cada detalhe de uma estrutura dessa é pensada a exaustão para não dar errado. Não dá para colocar um parafuso que não funciona no palco e cair um movie head em cima da cabeça do Bonovox. Não dá para cair na cabeça de ninguém, convenhamos. Mas se acontece um problema desse com uma banda com estrutura tão absurda, não existe mais profissional que trabalhou. Esse profissional não trabalha com mais ninguém no mundo. No mundo. Entenderam? E aí, voltando pro assunto, o Marcos também perguntou se ele usou um slide automático para fazer um movimento de câmera. Provavelmente não, Marcos. Como a gente consegue ver, tem um espaço físico distante entre o início e o final da movimentação da câmera. Geralmente quem faz hiperlapse monta a câmera no tripé e movimenta o tripé ou o gimbal. Eu já vi gente fazendo no gimbal. Mas aí, gente, para quem não sabe o que é gimbal, é um dispositivo estabilizador eletrônico de câmeras. Eu tenho um gimbal aqui. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Sem a câmera, ele é um trambolho, ó. É uma coisa esquisita, meio perdida. Eu encaixo a câmera aqui e aí ela estabiliza digitalmente a câmera. Ele estabiliza digitalmente a câmera para a câmera ter o máximo de equilíbrio possível. João. E não balançar. João. Ó, o gimbal do Marcos também é bem legal, é para celular esse, né? Não, já é incrível. João. Você podia parar o E aí compartilhamento cada de tela. gimbal tem uma... Oi, galega. Você podia Para parar o com compartilhamento de tela. Pra gente poder enxergar o que você tá mostrando pra gente. E deixa eu mostrar de novo, então. Ó, o gimbal é um trambolho. Ele tá desmontado, tá desregulado, porque ele é calibrado de acordo com a câmera que você tá usando, com a lente, porque ele vai pelo peso.
Aqui, ó. A câmera vai exatamente aqui. E aí ele estabiliza digitalmente a câmera para eu poder movimentar, ter esse movimento e a câmera ficar completamente estática. Beleza? Evita muito trepidação, então eu posso andar com a câmera sem você sentir ela se mexendo. É muito legal para esse tipo de vídeo, porque ele facilita a movimentação. Se eu tenho a câmera num tripé, eu tenho que movimentar esse tripé inteiro, e aí movimentar um tripé é complicado. O tripé que eu estou usando pesa 400 gramas, mas tem tripé que pesa 15 quilos. Só o tripé, eu não estou falando da câmera. O Steadicam é absurdo. Steadicam é uma outra tecnologia, é uma mistura de braço mecânico com gimbal, com corda segurando. Tem vários dispositivos no mercado, várias tecnologias, mas assim, o conceito é hiperlapse, você precisa movimentar a câmera. Tripé, gimbal, Steadicam, na mão que seja. Você vai ter um problema de equilíbrio, a imagem pode ficar um pouco tremida vez ou outra, mas como são fotos sendo tiradas e não um vídeo contínuo, é muito mais fácil a gente entender que dá para ir na mão de boa. Então, na prática, como é que vocês vão fazer... Esqueci o nome do negócio, time-lapse. Como é que vocês vão fazer time-lapse na prática, gente? Vocês vão colocar a câmera de vocês, no caso o celular, que vai ser a ferramenta principal de trabalho, num tripé ou num suporte. Eu uso esse aqui, ó. Essa travinha para segurar o meu celular. Essa travinha me custou, se eu não me engano, R$7 no AliExpress. Eu travo meu celular aqui, ó. E aí esse parafuso é 1/4, né, Marcos? 1/4. E aí eu posso pregar em quase qualquer coisa que tenha um parafuso 1/4. Eu vou mostrar um outro tripé aqui que eu uso de iluminação, que é um tripé bem baratinho também. Aqui, ó, a pontinha dele. Encaixo aqui. Eu tenho meu celular num tripé. É isso. Aqui eu tenho total estabilidade para registrar um vídeo inteiro, para fazer um time-lapse, para tirar uma selfie de longe sem precisar segurar o celular. Então, quando você está tentando registrar o seu trabalho e você não tem ninguém que possa tirar uma foto para você, recomendo muito esse tripé. Recomendo muito uma travinha legal dessa. E assim, você tem dispositivos menores, você tem tripés menores. Eu queria ter um aqui, mas o que eu tinha quebrou. Exatamente, são tripés pequenininhos que são, parece tentáculo, são pequenos. Você consegue agarrar ele no estrutura Q30, você consegue colocar ele em pé em cima de um case, você consegue colocar ele em cima de uma mesa, de um console, sem danificar o console, claro. Então assim, é muito legal, tripé Hulk, exatamente. É muito legal ter esse tipo de dispositivo, porque ele funciona para muitas coisas. Muitas coisas. Não só para quem é técnico de luz, para quem mexe com som. Funciona para você, Aline, fazer teu artesanato e registrar o processo. Coloca ele no tripézinho em cima da mesa, filmando o tempo inteiro. Filma até onde dá. Depois, lembra daqueles softwares que a gente viu ontem de edição de vídeo? CapCut, InShot? Você vai levar ele para o software e vai acelerar ao máximo esse vídeo até o tempo de vídeo final que você quer. Eu tenho um vídeo de montagem de um palco do Samba Urgente. Mas eu tive. Mas eu perdi um cartão de memória e esse vídeo estava salvo só nesse cartão de memória. Olha o vacilo aí. Era um vídeo muito mais artístico pra gente entender, seria legal, mas fora isso, nunca usei pra nada. Eu tenho um canal no YouTube também e de vez em quando eu filmava uns trampos que eu fazia com detalhes técnicos e colocava lá. Entrevistava uma galera também e colocava lá. Então eu já entrevistei o Thiago de Lima Cruz, iluminador, e o Felipe CDR, Hold, que ambos fazem... O Thiago não, mas o CDR faz parte do coletivo Backstage. Quem quiser ver, tá lá no YouTube depois. Só pesquisar João na Estrada. É muito legal ter esse tipo de dispositivo para poder registrar os seus próprios trabalhos. O som tá saindo com chiado para todo mundo, será? Enfim. Então, gente,
No caso do meu celular específico, ele filma mais de 1 hora direto. Eu fiz teste semana passada. Ele filma mais de 1 hora direto com a memória interna. Quer dizer que eu posso colocar ele nesse tripézinho bonitinho aqui, lá na frente do palco, apertar para filmar, deixar ele filmando lá e fazer meu trabalho e voltar daqui 1 hora e ele ter registrado 1 hora de vídeo, 1 hora do meu processo de trabalho inteiro. Se eu quiser fazer um vídeo de 30 segundos, 40 segundos desse processo, eu posso ir lá no Premiere, que é o software que eu uso, mas vocês podem ir em qualquer software, pode ir no Filmora, no CapCut, lá mesmo, e acelerar a velocidade desse vídeo. Na prática, eu vou estar fazendo um time-lapse. Eu vou fugir um pouco do conceito técnico, do que é o time-lapse, de como criar um, mas na prática eu vou estar criando um vídeo desse tipo. Entendido? Deu para sacar? Deu para sacar, galega? Massa, muito massa. Tô encantada, vai aí. Então, beleza. Ó. Então, o time-lapse é isso. Você vai deixar a sua câmera paradinha, filmando o tempo inteiro. Beleza? E aí a parte de pós-produção a gente vai ver daqui a pouco. O hiperlapse, no entanto, a gente vai movimentar essa câmera de tempos em tempos. Não precisa ser durante 1 hora inteira. Alguns textos que eu li mais técnicos explicavam justamente isso, que para caracterizar o hiperlapse, a câmera não precisa se movimentar durante o vídeo inteiro. Tanto que nos 2 exemplos que a gente viu, o time-lapse tem um pequeno trecho de hiperlapse. Até o vídeo de hiperlapse mesmo não é só hiperlapse, tem um time-lapse também. Então, quando a gente fala de hiperlapse, HYPERLAPSE, a gente está falando de câmera que se movimenta junto. Beleza? Time-lapse, a gente está falando de câmera estática. A câmera fica parada, filmando o tempo todo de onde ela está. Aí tem uma outra técnica, que é o motion lapse, que inclusive eu descobri hoje. Mas eu não vou falar isso não, eu já conheci há muito tempo, porque eu sou profissional, todo mundo sabe. O motion lapse se caracteriza por câmera parada e cenário se movimentando. Personagens se movimentando no cenário. Todo mundo já viu isso aqui em algum outro lugar. Uma coisa provavelmente ali próximo de A Fuga das Galinhas. É muito parecido com essa técnica. Eu vou colocar o clipe da banda aqui pra gente ver. Sun been down for days, a pretty flower in a vase. I slip her by the fireplace, a cello lying in its case. Soon she's down the stairs, her morning elegance she wears. The sound of water makes her dream, awoken by a cloud of steam. She pours a daydream in a cup, a spoon of sugar sweetens up, and she fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes. Meus cachorros estão latindo desvairadamente aqui. Mas vocês entenderam o que é muito... Foi bem o que o Marcos falou aqui, como se fosse um stop motion. É muito parecido. Algumas características mudam, de novo, o que a gente está falando. Algumas características técnicas transformam uma coisa em outra, justamente porque uma característicazinha... Stop motion não pode ser feito com seres humanos. Só isso. Stop motion tem necessariamente serem modelos não vivos. Se for modelo vivo, é motion lapse. E aí tem uma série da Netflix que fala muito... Deixa eu lembrar o nome aqui. Mushrooms.
que é... Eu não consigo lembrar o nome da série agora, mas a gente vai ver um trecho do making of aqui. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Não lembro o nome da série, não vou achar. Mas é sobre time-lapse de plantas, que é muito legal. São aqueles vídeos que a gente vê o crescimento nesse caso específico, de fungos, de cogumelos, que vão do zero até a maturação completa da fruta, do fruto, do cogumelo, não sei o que é o cogumelo exatamente, do fungo. E o fotógrafo explica qual é o processo e quanto tempo dura a foto de um cogumelo para 1 minuto de vídeo. Eu vou abrir ele aqui. The new to Netflix documentary Fantastic Fungi features amazing time-lapse footage filmed by a team of cinematographers that included this pioneering filmmaker. My name is Louis Schwartzberg. I'm a filmmaker, and I love to take audiences on journeys through time and scale. And that's a real rush. Let's go behind the scenes and find out how these time lapses were made for Fantastic Fungi. Well, I think the biggest surprise for people watching the film is they think that it's all filmed outdoors. O vídeo está todo em inglês. Para quem não fala inglês, eu vou tentar traduzir um pedaço e o resto. A gente não vai ver ele todo, eu vou mandar o link no chat para vocês verem depois. Mas ele começa falando que para quem vê um vídeo desse, a maior surpresa é que ele não é feito na natureza. Ele é feito todo em estúdio. Porque você precisa de uma iluminação constante e controlada, porque cada vídeo desse aqui segue o princípio de 24 frames por segundo. São uma foto a cada 15 minutos por 24 horas. Então, a cada 15 minutos, a câmera dispara, com as luzes todas no lugar. E aí ele cria um conceito muito interessante de hiperlapse para a luz. A luz se movimenta para a gente ter a sensação de continuidade de tempo. A foto está estática, a câmera está parada exatamente no mesmo lugar. Às vezes ela se movimenta ou não, depende muito do trabalho específico. Às vezes vira um hiperlapse, às vezes não. Mas a luz tem uma constante mudança, a luz sempre dá essa sensação de movimentação para a gente ter essa noção de que o tempo está passando, não só vendo o objeto crescer, mas tendo a sensação de passagem de tempo. A Aline falou que esse documentário é incrível e é lindo. Quem puder assistir depois, tem na Netflix, lá tá dublado. É lindo de se ver, é maravilhoso. É exatamente isso aqui, ó, que o Marcos falou. Tem um canal do YouTube que trabalha com tecnologia que fez um unboxing de um celular em stop motion. O conceito é muito amplo e dá pra gente levar para qualquer coisa na vida. Dá para levar para montagem de um palco, dá para levar para o boxing de um bordado, dá para levar para culinária quando você vai cozinhar um prato, quando você vai comer. Dá para levar esse conceito para quase qualquer coisa. Para quem desenha, para quem faz música, é muito legal você ter um processo acompanhando a montagem do vídeo, do início da gravação dos instrumentos até o final da banda tocando junta. Já vi esse conceito, é bem legal de fazer. Quem tiver dúvida, me chama, que eu explico como é que faz. Gente, o conceito todo é muito legal. Então a gente está trabalhando aqui conceitos, ideias, para vocês colocarem na prática do jeito que vocês quiserem. Galega, quando você chega de manhã e não chegou a carreta para montar o palco ainda, bota seu celular num tripé e filma o processo inteiro que você der conta. Depois você vai lá no seu software de edição de vídeo, pega esse vídeo e acelera ele na velocidade máxima, porque fica muito legal ver o processo de trabalho e funciona como peça documental. Nossa, eu estou encantada com isso. Muitas vezes cheguei num campo aberto, não tinha nada, e acompanho ali desde o primeiro trator, a primeira carreta, e seria muito bacana já ter feito isso. Muito interessante. Vou te gritar outras vezes, viu? Não, com certeza. Precisando, me chama. Mas vocês entenderam que esses conceitos se aplicam não só para mim, como videomaker, como diretor de vídeo? Pode compartilhar, manda o link aí, Marcos. Pode mandar tudo. Esses conceitos se aplicam para o trabalho de todo mundo, independente da área, beleza? Vocês vão usar o seu celular como ferramenta para isso,
e vão registrar para a área de vocês. Se é para música, se é para o áudio, se é para produção, se é para artesanato, se é para arte no geral. Dá para usar esse conceito em tudo, beleza? Vamos ver mais um trecho aqui. Esse trecho específico. I set up shots in the morning, I check them at night. I realize I've turned it into a spiritual practice. It actually literally Olha gets essa me up in imagem. the morning because as soon as I'm out of bed, I'm thinking, oh, I wonder what the flower did last night. Is it still in frame? Is it in focus? I have to imagine what the framing and the composition is going to look like tomorrow or 2 days from now or a week from now. And that is a transformational experience because you have to put your mind into the mindset and the intention of the flower or the fungi, thinking. Aí o que ele diz especificamente aqui é que ele tem que conferir o foco toda noite e toda manhã para ter certeza que a flor ainda está focada e para ter certeza que ela ainda está bem enquadrada. E aí ele explica que o processo é muito doido porque ele tem que pensar em como aquilo vai estar enquadrado daqui a uma semana. Amanhã, como é que vai estar enquadrado essa flor, esse fungo, como é que ele vai estar na imagem da câmera semana que vem. Porque o processo, que nem o Marcos falou, levava semanas e facilmente leva meses. Esse mesmo documentário mostra um outro processo que dura milissegundos. Deixa eu achar ele aqui. Esse. Is like the apple to the tree. The mycelium, an underground root-like system that branches out, kind of like the internet, connecting plants and trees to each other. You got a couple of problems. Aqui ele fala do processo de miscelâneo. Acho que no português é miscelânea. Que é uma conexão de raízes de várias plantas que tornam todas elas conectadas entre si, mas é um processo que leva quilômetros de distância de raízes de conexão. O problema é que isso acontece embaixo da terra. Então, como ele faz para registrar isso? Eles vão para um laboratório. E esse Gemini 2 aqui é uma câmera. For the electron microscope to work, they work in a lab on a giant Aí ele fala, a câmera funciona junto com o microscópio eletrônico num laboratório, slab of concrete because any vibration would ruin the shot. You take the com um specimen chão imenso de and put it concreto, under porque the qualquer microscope, vibração and pode you atrapalhar o bombard the vídeo. electrons, and you get the most extraordinary close-up detail. Então ele bombardeia esse fungo de elétrons para iluminar eles, para a gente ter esse visual absurdo de incrível. That is unimaginable to the human eye. And we use those images as a reference for computer-generated. E aí ele explica que, partindo desse princípio das fotografias, eles usam como referência para reconstrução digital do processo. Esse segundo vídeo é feito digitalmente, isso é motion design já. É feito por computador. To use, and we created these incredible shots of traveling through the mycelial network. Então a gente sai do conceito gigantesco de filmar uma árvore, um palco, uma festa, um evento, para um conceito microscópico de filmar as raízes de um fungo. O conceito é o mesmo, aplicado de várias maneiras. Beleza? É muito fácil da gente entender que ele funciona de vários jeitos. Claro que cada técnica você vai precisar fazer uma adaptação para funcionar do jeito que você precisa. Do mesmo jeito que não dá para ter uma câmera no meio do set de cinema filmando o making of, não dá para ter uma câmera no meio do palco filmando um time-lapse, o show inteiro, sem autorização de todo mundo. Beleza? A gente tem situações... Eu já fiz isso, já deixei uma GoPro no palco, filmando o show inteiro, o evento inteiro. E aí no final a banda não gostou muito do show e pediu para eu não usar o vídeo. E ok. Nunca mais eu consegui fazer o mesmo vídeo de novo. Não pude usar porque a banda pediu necessariamente, João, a gente não tá tão legal, tava sem ensaiar. Foi logo nessa retomada de shows durante a pandemia. A banda foi fazer um evento particular e aí eles não se sentiram muito bem, não estavam tão legais. Deram umas erradas aqui e ali, e a banda preferiu não ter esse material. Mesmo eu explicando que não ia ter áudio, que ia ser um vídeo corrido, mas eles preferiram não.
E aí a gente cai num outro probleminha de time-lapse. Time-lapses não tem áudio. São necessariamente vídeos, porque a técnica é exclusivamente feita por várias fotos reunidas juntas. Se a gente tiver um vídeo, como a gente vai fazer com o celular, de ter o celular filmando muito tempo seguido, não vai dar para usar esse áudio pelo princípio de que a gente vai acelerar muito o áudio e vai ficar completamente indistinguível o som que está rolando. Beleza? E a gente vai ler aqui agora conceito técnico. Eu vou ler para vocês não precisam ler não. Essa é a parte muito chata. E quando eu digo muito chata, é chato para mim, que sou nerd e gosto de ler essas coisas. O texto é do site Olive Tree Filmes, é escrito pelo Silas Oliveira e é de julho de 2021. E aí ele explica aqui, conceito de time-lapse. Um vídeo em time-lapse é aquele onde diversas fotografias são exibidas de maneira sequencial, mostrando o tempo passando acelerado, sem entrar em detalhes sobre o que ocorreu entre uma foto e a outra seguinte. Traduzindo livremente o termo time-lapse para a língua portuguesa, ele seria um lapso de tempo. O termo lapso é muito usado quando acontece de alguém se esquecer de algo, como que fez ontem à noite, por exemplo. Assim, pode-se dizer que ela teve um lapso. A denominação da técnica de vídeo time-lapse é semelhante a esse princípio. A câmera não permanece fotografando o tempo todo. Ela está filmando de tempos em tempos. A impressão que fica é de que ela se esqueceu daquilo que se passou entre um fotograma e outro. Vamos usar um exemplo para mostrar mais sobre essa técnica. Uma câmera foi programada para tirar uma fotografia por hora. Após um dia inteiro de seu trabalho, teremos 24 fotos em seu cartão de memória. Para reproduzir um vídeo de 24 quadros por segundo, essas 24 fotografias que levaram o dia inteiro para serem tiradas serão mostradas em vídeo por 1 segundo. Caso você deseje criar um vídeo de 10 segundos, essa câmera precisaria passar 10 dias fotografando. Conceito de hiperlapse, podemos dizer que é a técnica nada mais do que a produção de um vídeo, onde o time-lapse é uma produção de um vídeo em time-lapse, onde a câmera se movimenta, se reposiciona, por uma distância bastante considerável ao longo do tempo do que é filmado. No entanto, o equipamento não precisa ficar em movimento durante toda a gravação do vídeo para que isso seja considerado hiperlapse. Ela pode ficar parada gravando em diversos momentos do filme, caracterizando o time-lapse citado anteriormente. Lembra que a gente falou que não necessariamente um vídeo de hiperlapse não vai ter time-lapse? E às vezes o time-lapse tem hiperlapse e a gente não nota? Porque os conceitos são muito parecidos? Aí a diferença prática é que o hiperlapse vai ter a câmera se reposicionando ao longo do vídeo. Aí a gente vai para o conceito de hiperlapse. É uma técnica onde, através da utilização de imagens estáticas, se constrói uma animação ou um vídeo através da movimentação daquilo que está em cena. Em geral, não existe um intervalo determinado previamente entre as imagens. Além disso, a manipulação dos objetos de cena é realizada antes de se produzir cada foto. Quer dizer que se a gente vai fazer um motion, a gente tem que fazer o movimento do objeto antes de se tirar a foto. Eu vou abrir aqui o making of do filme Coraline. Alguém já assistiu esse filme? É uma animação em stop motion incrível, linda de morrer, mas muito trabalhosa. The world of Coraline is handcrafted in stop-motion animation, which is a highly detailed, meticulous process. What? These miniature puppets, miniature props, sets, a complete world is brought to life by our animators. Aí ele explica aqui que é tudo construído em miniatura. São vários cenários em miniatura, vários objetos, vários personagens em miniatura para se construir todo um universo. It's astonishing. Absolutely everything you see on the screen, somebody's made. Every blade of grass is... E aí ele explica que tudo visto no cenário foi fabricado por alguém.
de uma lâmina de grama até a árvore. They've got rooms where they're painting trees. O pessoal pintando as árvores à mão. These huge and wonderful sets. These puppets. There's 250 people working on Coraline alone. The tiny details they're putting in are unbelievable. It's just magic. In the book, I could describe something indescribable. I could talk about walking through a fog and the way that the Aí quando a gente vê uma cena dessa aqui da Coraline andando entre as árvores, por exemplo, a gente consegue ver que são pequenos lapsos entre um movimento e outro. Não é um movimento fluido como as nossas mãos se a gente se mexer ela agora na frente do nosso rosto. Porque o nosso olho enxerga em ilimitados frames por segundo. O conceito é outro, mas dá pra gente entender assim, né? A gente não enxerga esse vão entre um movimento e outro. São todos aqui, é uma constância de movimentação. Nesse caso, a gente tem 24 frames por segundo. Então, para ela ter o pé se mexendo de um ponto a outro, são várias fotos, é uma sequência lógica de movimentos e uma sequência inimaginável de fotos. trees stop being trees and just become things that look like the idea of trees. And what's astonishing is they've done it. Feels like Henry's just taken stop motion to a whole new place. I think this movie's gonna look really amazing. Amazing. I already know that I am. Hey! No! The miracle stop motion is it's an actual performance through the puppet by the animator. Ela explica que o grande milagre do stop motion é a interpretação dos personagens pelos animadores. Então a gente consegue ver que tem uma característica de raiva no rosto da Coraline agora. E esse rosto raivoso foi pintado, desenhado por um profissional. E cada movimentação dele, cada detalhe do rosto foi pensado para seguir uma sequência. Então ela tem vários rostinhos. Todo sorriso, toda expressão de raiva, todo o processo é feito repetidas vezes, variadas vezes, infinitas vezes. I think Coraline is perfect for stop motion. Essa cena é absurda. O gato comendo um rato. E aí você tem toda a movimentação da mandíbula dele abrindo, dele jogando o rato um pouco para cima e abocanhando o rato de volta. Cada movimentação dessa é uma foto. É muito legal a gente lembrar disso. Tem um outro filme incrível de stop motion, incrível, incrível. Outros dois que eu posso citar, que é o Fantástico Mundo de Jack, a história do Tim Burton, mas quem dirigiu foi outra pessoa, não lembro agora quem foi. E O Elo Perdido, que é do estúdio Acta. Laika, o nome do estúdio é Laika. Procurem no Instagram depois, o estúdio Laika. São filmes de stop motion absurdos, completamente revolucionários do jeito que eles foram. A Lana tá falando, só obra de arte, já vi. Coraline é maravilhoso mesmo, Coraline é perfeito. E Coraline mudou um pouco o jeito que os animadores viram stop motion para ser um filme muito mais fluido do que a gente tinha até então. O primeiro filme a ser levado a sério como stop motion foi A Fuga das Galinhas. Foi a primeira vez que uma animação do tipo foi premiada no Oscar. Ela não foi premiada no Oscar, mas ela foi citada. Eu não lembro qual a categoria, mas foi a primeira vez que um filme stop motion foi mencionado no Oscar. E o Oscar é o suprassumo do cinema, é o suprassumo da obra audiovisual. E aí, quando a gente vai pensar que o stop motion é uma variação de time-lapse, Henry Selick, obrigado, Henry Selick também é incrível, que é o diretor do Estranho Mundo de Jack e de Coraline. É o mesmo cara que dirige os dois filmes. Então o cara conseguiu revolucionar a própria indústria de várias maneiras, no intervalo de alguns anos, alguns 20 anos. Então Henry Selick, foi o diretor do Estranho Mundo de Jack, teve muito problema de produção, porque a tecnologia na época não funcionava tão bem quanto é hoje. A gente não tinha ferramentas de pós-produção tão fáceis, tão baratas como a gente tem hoje. Porque vocês imaginam que para cada objeto em cena, a gente tem várias hastes para justificar os movimentos de maneira fisicamente, né?
Para esse movimento, para esse objeto ter esse movimento no vídeo, ele precisa estar calçado todo o tempo no vídeo. Então é muito complexo a gente sair daqui para cá e não ter essas imagens o tempo todo durante os filmes. Então cada foto é tratada para se retirar digitalmente as hastes. A Mika está complementando que o Estranho Mundo de Jack foi o primeiro longa-metragem todo feito com a tecnologia de stop motion. Se a gente for nos anos 80, 90, tipo Os Fantasmas se Divertem, a gente tem algumas cenas de stop motion. Quando os monstros aparecem, quando o casal sai da casa a primeira vez, você tem vários monstros ao longo do filme que são feitos em stop motion, mas em um filme de 2 horas você tem 15 minutos de duração, quando muito, quando muito. E é o Henry Selick junto com o Tim Burton revolucionaram o mundo do stop motion, do time-lapse, do hyperlapse, do motion lapse com o Estranho Mundo de Jack lá nos anos 90, né, Mika? É 92? 94? Enfim. O conceito de time-lapse é muito amplo. A gente consegue ver ele em várias coisas. Ó, Cubo e as cordas... Cubo com K, não é? É do Estúdio Laika também. Foi um dos filmes que me fez repensar, redescobrir o motion. Redescobrir o time-lapse, que deu vontade de trabalhar a técnica. Pra quem não conhece, vamos ver se eu acho o trailer dele aqui. É um filme sensacional, sensacional. Tem um de bastidor dele muito bom. Esse aqui é incrível. É longo, a gente não vai ver todo não. Mas vamos ver um detalhe. Kubo, that means you have to do as I say. Don't mess with the monkey. I don't know that I was prepared for how difficult it was going to be to direct a film. It's your fault. We never even attempted a big sprawling fantasy before. And for good reason. I mean, a quantidade de rostos feitos para expressar uma reação, gente. É muito material para uma cena de 1 segundo. It's really, really hard. Oh my God, it's so hard. But that was the movie that we wanted to make. We wanted to tell this incredible, beautiful story, and it required something of this sweep and scale, which is not something that comes naturally when you're working in. E é exatamente o que o diretor fala aqui. Ele não tinha ideia do quanto seria trabalhoso, que seria muito, 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 muito difícil fazer, mas saiu exatamente do jeito que eles queriam. There definitely is a different process to making a CG film than there is to making a stop motion film. Making a stop motion film requires tremendous discipline. E aí ele diz a diferença principal entre fazer um filme com CGI, que é computação gráfica, e fazer um filme de stop motion, é que stop motion requer uma disciplina muito maior, que é basicamente disciplina. Porque tudo tem que ser construído do zero. Aí lembra o que a gente estava falando no outro dia de câmeras e megapixels? Eu consigo reconhecer a câmera dessa cena aqui, ó. É uma Canon 5DS, aquela câmera de 50 megapixels que eu falei na aula passada, que gera uma imagem gigantesca e a gente consegue dar zoom nos mínimos detalhes para retocar um pixel que seja. Para esse tipo de trabalho faz muito sentido ter uma câmera com uma resolução tão grande. Seria o mesmo do que eles filmarem em 24K pro tamanho de imagem, beleza? A matemática não é essa não, mas é por aí, tá? Infinite number of characters, you actually have to build a puppet, and you can only use that on one set. So if you want another set puppet, you've got to build another puppet. You've got to make a new costume. You have to build a new set if you need another set. So everything that we do, because it needs to be built by hand, you really need to put a ton of thought into it, and you've got to be extraordinarily disciplined about how you. Ele explica exatamente aqui esse processo, que cada personagem tem que ser fabricado para a cena. Cada característica tem que ser fabricada para reproduzir o que você precisa. Cada movimentação tem que... O personagem tem que ser fabricado do zero para reproduzir aquilo ali. Não é como se fosse num computador que você só baixa a versão do movimento e modifica ela direto no computador. And so we could never be in a situation where we were 3 years down the road and starting production on a film where all of a sudden we rethink the ideas of the film and had to start over. It just wouldn't work. Which is why, and because we're an independent animation studio, we're not part of some big multinational media conglomerate, we've got to be very, very disciplined about how we're using our resources. And so for the first 2-3 years of a long,
And so it was a real challenge to Aqui a gente tem um exemplo bem clássico, quase em tempo real para o filme do processo, do tamanho do processo. Uma cena de alguns segundos, ou quantas fotos a gente vai ter aqui, ó. And so it was a real challenge to test the crew to make a film like this, of this sweep and scale. And so we used basically every trick that we had. It was, by far the most challenging, the most ambitious thing that we've ever taken on at the studio. And so, something like the big scale. Vocês conseguiram entender quantas fotos nesse processo gigantesco? Uma cena que dura alguns segundos, são centenas de milhares de fotos. Olha isso. Lembra que a gente falou que são pequenos objetos segurando os personagens, ó, as hastezinhas verdes aqui? Deixa eu dar um zoom aqui. Essas hastes verdes. Cada foto tem que ser tratada para esse objeto sair de cena. Você tem que retirar esse cara do fundo, você tem que retirar esse fundo verde e colocar o cenário. Cada hastezinha dessa tem que sumir da foto, tem que sumir do cenário. Então você imagina que um filme tem... Vamos fazer uma conta rápida aqui. São 24 frames por segundo, né? Vezes 60. 1 minuto de filme tem 1.440 fotos. Um filme de 90 minutos tem 129.600 fotos, que seria 1h30 de animação. 129.600 fotos para 90 minutos de filme. Para vocês terem ideia, a vida útil da minha câmera, do obturador dela, a peça que abre e fecha para entrar a luz e fazer a foto, a minha câmera tem 200.000 cliques de vida útil. Então um filme desse acaba com uma câmera, facilmente. 129.600 cliques. E a gente está falando de 2 meses... Não, aqui... Esse filme em específico, o Cubo, o diretor explica que levou 2 anos de processo de construção do filme. Então são 129.600 fotos para serem retocadas, reenquadradas, tratadas da maneira correta para tirar as hastes dos personagens. Assim, quando a gente fala sobre stop motion, a gente fala de muito trabalho. Muito trabalho. Então, quando vocês verem, quando seu amigo aspirante a artista fabricar um stop motion para divulgar um trabalho, para criar um clipe, para fazer qualquer coisa, para fazer propaganda do que seja, deem valor. Porque stop motion é muito trabalhoso, é muito fácil errar e estragar todo o processo. É muito fácil chegar lá no final e você ver que faltou 2 fotos. E aí você perde uma sequência inteira porque faltou um movimento. Dá muito trabalho de fazer. Eu já tentei fazer stop motion algumas vezes, eu não dei conta. Não me saí muito bem e acabei largando para lá. Mas o conceito inteiro tá aqui. A gente viu o que é time-lapse, a gente viu o que é hyperlapse, a gente viu o que é motion lapse, a gente viu processos de construção de filmes em stop motion, a gente viu filmes digitais feitos em time-lapse, a gente viu como aplicar esse conceito para a montagem de um espetáculo, de um grande evento. Não se enganem, dá para fazer esse tipo de vídeo para qualquer produção, independente do tamanho, independente do local, independente das condições que você tem ali. Viu, Jota? Você estava reclamando que você não tem tempo de filmar seus processos? Arruma um tripézinho, coloca seu celular para filmar e vai trabalhar e esquece ele. Quando você voltar, você vai ter um vídeo em hiperlapse do seu processo inteiro filmado. E isso é bem legal. Saca? Você não precisa estar o tempo todo segurando o seu celular para filmar. Pode falar, Jota. Não, recentemente eu até me arrisquei, né? Até experimentei fazer um time-lapse. Estava fazendo uma montagem, inclusive, no dia. Aí, como já estava tudo pré-montado, e aí dava para... Não ia ficar nenhum momento muito grande, vazio, aí eu peguei e fiz o time-lapse. E, cara, a aceitação das pessoas é muito interessante, porque elas começam a ver a complexidade do seu trabalho em pouco tempo, né? Então, você consegue imprimir um nível de profissionalismo só por conta de um vídeo que, às vezes, parece ser, tipo, uma coisa muito... Parece muito simples, né? É. Aí, quando você coloca, tipo, todo o seu processo dentro de um vídeo daquele, os primeiros comentários que você vai ver no Instagram sobre esse vídeo é, poxa, e o pessoal acha que é tudo muito fácil, né? O pessoal acha que é tudo muito rápido. Mas é interessante isso.
É isso, e é bem isso. O Labify quer que vocês entendam que para registrar o processo de vocês não é necessário tanto trabalho, mas que qualquer registro vale e todo registro é muito bem-vindo. É muito legal. A Aline, por exemplo, eu tenho muita vontade de ver um time-lapse de você construindo um bordado do zero. Porque eu sei que leva muito tempo para fabricar, eu sei que dá muito trabalho. Eu não tenho a manha, minha mãe sabe fazer, mas eu não tenho a manha de como faz isso. Mas seria muito legal um vídeo seu produzindo a peça do zero, de colocar o tecido no quadro e o molde. Eu não sei qual é o processo, não sei mesmo. Mas seria muito legal de ter esse vídeo. Então façam, testem. Isso vale para o Jota, vale para a Galega, vale para a Aline, vale para a Mica, que está começando agora a mexer com áudio, vale para o Israel. Seria muito legal ter um vídeo dele mostrando o processo de desenhar. Então, sim, gente, funciona para qualquer área, funciona para todo mundo. Claro que vocês vão ter que fazer pequenas adaptações para o trabalho de vocês. A Aline, por exemplo, como trabalha em casa, ela vai ter a mesma luz o tempo todo, vai ser muito mais fácil de controlar a luminosidade. O Jota, que trabalha em espetáculo, vez ou outra vai ter uma luz batendo na câmera e tudo bem, faz parte do processo. A Galega, que vai estar na montagem lá desde o início, o sol vai mudar e vai ficar legal, porque vai ter uma característica de passagem de tempo. Os conceitos estão todos aqui, não tem uma dificuldade absurda de se fazer time-lapse. Parece muito complexo quando a gente assiste um time-lapse a primeira vez, mas quando você vai desmembrando as possibilidades, desmembrando as facilitações, as facilidades de se fazer, não é assim tão complicado. A Mika falou que a cena do mar, lá no filme do Cubo, é absurda da forma como é feita. E é mesmo. Eu não vou mostrar aqui porque eu não vou conseguir achar, mas para vocês terem ideia, movimento por movimento de onda é reproduzido. Então o mar faz isso aqui, cada frame é feito movimentando cada layer do mar, da água, que parece água. É absurdo, absurdo, é incrível, é incrível. A técnica é muito complexa, é muito lindo de se fazer. Galega, faça, por favor, faça o vídeo. Faz e posta pra gente ver. Marca o Labify, me marca o backstage. E, gente, produzam o material de vocês, porque essa oficina, essa mini aula, na prática, é um empurrãozinho para vocês começarem a registrar o próprio material. Tem muita gente que trabalha há anos, tem muito currículo. O Jota, por exemplo, eu vi o portfólio do Jota essa semana, é absurdo o que ele já fez. Mas ele estava falando, cala a boca, Jota, aceita. É absurda a quantidade de trabalhos que ele já fez, mas não tem registro fotográfico de todos. Não tem um registro tão grande de tudo. O iPhone 6S já é bem legal pra caramba. Manda pra nós aí, manda o link. Entendeu, gente? Então, a ideia é que vocês produzam o próprio material de vocês. A gente entendeu aqui conceitos de fotografia, o que é fotometria, o que é ISO, que é a sensibilidade à luz, o que é shutter speed, que é a velocidade do obturador, é a velocidade com que a foto é capturada. E a gente viu o que mais mesmo? A abertura da lente. Que quanto menor a abertura, maior é a claridade e maior é o desfoque no fundo. E quanto menor a abertura, mais coisas você tem em foco, mas menos luz entra. E aquele conceito do tripézinho, uma coisa exatamente esbarra na outra. Não tem como eu ter sempre a fotometria perfeita sem ter que mexer num desses atributos. O celular, que vai ser a nossa principal ferramenta de trabalho, quase sempre faz isso de maneira automática. Quer dizer que vez ou outra vocês vão precisar tirar mais de uma foto, ou vocês vão precisar ir para o modo Pro da câmera do celular de vocês, que a gente viu ontem como faz, certo? Abri minha câmera com vocês, a gente viu o que é o modo Pro e o que a gente pode controlar dentro dele. Se as fotos estão muito escuras, mas estão ficando muito borradas, aumenta o ISO e aumenta a velocidade em que o obturador tira a foto. A gente viu exemplos de fotografia macro, são a cabecinha do inseto, não sei se vocês lembram, a gente viu ontem. A gente viu o que seria o ângulo normal da câmera, o que seria o ângulo normal, e o que seria o ângulo wide ou ultra wide, que é aquele ângulo aberto incrível
que mostra basicamente tudo, que mostrou a bagunça inteira do meu quarto, e quando a gente foi para um ângulo normal, só mostrava o teclado em cima da minha mesa. O que mais que a gente viu? Me lembrem, o que a gente viu ontem? FPS, a gente viu o que são frames por segundo, que no cinema convencionalmente se usa 23.9 frames por segundo, mas que a gente já arredonda para 24. Que vídeos que precisam serem feitos em câmera lenta precisam ser filmados com pelo menos 60 frames por segundo para a imagem não ficar travando assim. Para ficar aquela imagem nítida, clara. Então, para diminuir a velocidade, você precisa aumentar os frames para se ter a continuidade de movimento. A gente viu os sensores, isso, Marcos, obrigado. A gente viu o sensor de 1 polegada das GoPro, sensor de meia polegada, que seriam de alguns celulares, sensor micro 4/3 de algumas câmeras mirrorless e DSLR. A gente viu o que é sensor crop, APS-C, o que é sensor full frame e o que seria o Super 35, né, que está aí ali entre o full frame e o 35mm, o APS-C. Uma coisa que a gente não viu ontem e o Marcos tocou no assunto, que seria legal a gente ver hoje, que aí a gente volta para o conceito de câmeras, a gente dá um passinho para trás no assunto e volta no conceito de câmeras, é que existem câmeras completamente digitais, que seriam as câmeras mirrorless, que do inglês vem sem espelho, o nome, mirrorless, sem espelhos, e câmeras como a minha câmera, por exemplo, da Canon, que é uma câmera DSLR, uma SLR digital, que funciona com um conjunto de espelhos. A gente tem um vidro na lente, e aí esse vidro na lente, essa luz que entra, é jogada em um espelho, que é jogada num outro espelho, que se reflete no sensor, e eu consigo ver através de uma outra saída, pelo viewfinder, o que exatamente que a minha lente está vendo. Isso, prisma, obrigado. A imagem reflete no prisma, que reflete no sensor e reflete no viewfinder. Então a imagem não encosta a luz não bate diretamente no sensor. Ela primeiro passa por um conjunto de espelhos. Na prática, é uma câmera mais pesada, geralmente um pouco mais robusta do que as câmeras mirrorless, mas elas são mais pesadas. Algumas câmeras são menos práticas, então são mais antigas também. O conceito de DSLR, câmera com espelho, é muito mais antigo do que mirrorless, que surgiu nos últimos 15 anos, no máximo. Em 2005 a gente não tinha nenhuma mirrorless no mercado. Hoje a gente tem uma maioria predominante de câmeras novas mirrorless. Toda a linha de novas câmeras da Sony, como a Sony A6000, A6300, A6500, A7, A7S, A7R, A9, A7C, todas elas são mirrorless. São câmeras menores, mais baratas de serem fabricadas. Eu acho que não, Jota. As Lumix são incríveis. Eu vou explicar o porquê que eu acho que DSLR não vai ficar para trás. Porque a gente ainda tem uma demanda de câmeras que precisam ser mais robustas e menos sensíveis. Câmera mirrorless é mais sensível a impacto, a condições climáticas do que as câmeras com prisma, com espelhos. A gente tem um exemplo aí de a câmera mais robusta da Sony hoje, as câmeras compactas, é a Sony A9, que é uma senhora câmera, que fotografa em 60 megapixels, se eu não me engano, faz 25 frames por segundo, ao passo que a câmera mais robusta da Canon é a 1DX Mark III, que é uma câmera desenhada, formato de corpo desenhada, para aguentar terremoto, guerra, deserto, fotografia subaquática. São câmeras projetadas para serem mais pesadas, mais robustas, com carcaça de titânio, para aguentar porrada e continuar funcionando. Por isso que eu acho que DSLR não vai ficar para trás tão cedo. Assim, pelos próximos 10 anos, pelo menos. Eu acredito, né? Eu não tenho certeza não, mas eu acredito. A gente tem uma demanda de mercado migrando para o mirrorless, porque é mais prático para o consumidor mediano, porque as câmeras são muito mais interessantes de tecnologia, porque eu não preciso tirar, por exemplo, a 1DX Mark III tira 30 fotos por segundo. Ela tira mais fotos por segundo do que algumas câmeras fazem. Algumas filmadoras filmam. Entendeu?
30 fotos por segundo para registrar um momento de guerra é incrível. É o que você precisa para fotojornalismo, para estar no meio de uma manifestação tomando gás lacrimogêneo e porrada, mas você precisa registrar aquele 1 segundo de ação que vai marcar a história. É aí que as DSLR estão no mercado, saca? As mirrorless estão pra gente que está começando a mexer com fotografia agora, que precisa de uma câmera muito legal de configuração, de tecnologia interessante, que seja prática de se carregar, que não pese horrores, que não tenha uma necessidade de cartão de memória muito específica. É um DX Mark III, ela só fotografa em cartão CF Express 2.0. Lembra que a gente estava falando aqui que meu cartão de memória ele registra 150 megas por segundo? O CF Express registra 900 megas por segundo. O CF Express 2.0. Para sua câmera tirar 30 fotos por segundo, a câmera registrar por segundo 30 novas imagens em alta resolução com arquivo gigantesco, ela precisa dessa necessidade de cartão de memória gigante. Gente, um cartão de memória CF Express 2.0 compra uma Sony A6000 nos Estados Unidos. Trambolhão cartão, gigantesco. Entenderam? Então a gente tem necessidades diferentes do mercado. Então é bem legal a gente entender também, a gente não precisa ficar cogitando o celular mais novo porque tem a câmera mais incrível, a câmera mais nova porque tem uma resolução incrível. Eu não preciso do 4K da Sony nova, sendo que eu já tenho uma Sony que filma 4K. Eu não preciso da lente mais impressionante do mercado, porque agora ela tem um estabilizador de... Vocês têm que entender o que vocês querem registrar primeiro. E se o que vocês têm de equipamento dá essa possibilidade para vocês. Se não der, aí sim a gente cogita gastar dinheiro com equipamento. Beleza? Levando para a equipe de som, por exemplo, não é porque a Neumann lançou um condensador novo que eu preciso comprar ele. Eu não vou usar esse microfone tão cedo na vida, na estrada. Que dia que eu vou usar um Neumann na estrada todo dia para colocar ele para dar porrada? Para tomar baquetada? Para tomar cusparada? Para pegar sereno? Filamento de titânio é hardcore. Dura pra caralho. Entendeu? Então a gente tá saindo desse conceito de entender quais são os princípios de foto, vídeo e time-lapse, que mistura os dois conceitos. A gente viu softwares para celulares de edição, o Remini, que é muito legal, o Lightroom, que vocês conseguem baixar para celular de graça, se eu não me engano. Do mesmo jeito que a gente tem o CapCut para edição de vídeo, o InShot para edição de vídeo, e eu estou falando de só programas gratuitos. A gente tem o Remini, que ele tem a versão paga, mas você consegue fazer muita coisa na versão gratuita também para melhorar a imagem. Então é muito legal a gente entender a amplitude de possibilidades que a gente tem com o celular. O celular hoje é uma das ferramentas mais poderosas do nosso universo. A gente consegue... A iMovie, que é nativo do Apple, também é incrível. Muito bom, já usei. A gente tem possibilidades incríveis com o celular na mão. Se a gente pensar na tecnologia empregada nisso aqui, o homem foi para a Lua com muito menos. E quando eu digo muito menos, eu digo infinitamente menos. E hoje a gente tem possibilidade infinita com o celular na mão. Câmera, computador, smartphone... calculadora, e-mail, conversa. Tem gente que está assistindo essa aula pelo celular. E é muito legal a gente ter essa possibilidade, ter esse entendimento da possibilidade do celular como ferramenta de trabalho. Eu uso o meu celular para controlar a minha câmera via Wi-Fi. Eu uso o celular para editar as fotos em tempo real durante o evento. Eu fotografo a banda e antes do show da banda acabar, eu já tenho fotos editadas e postando na rede social da banda pelo celular. Eu consigo criar portfólios usando o celular como ferramenta principal, através de Canva, que é um editor de textos e fotos online, que tem uma versão gratuita incrível, tem uma versão paga bem legal também, mas tem uma versão gratuita muito boa. Vocês podem fazer qualquer arte. Todo mundo aqui já viu uma arte do Coletivo Backstage Brasília, né? Quem não viu, depois procura lá no Instagram. Todas as artes que eu fiz do Backstage Brasília de 2020 até
Se eu não me engano, até final de 2020. No final de 2019 até 2020. Sei lá, desde o início até o início desse ano, eu acho. Não tenho certeza quanto tempo eu fiz as artes lá. Mas todas as artes foram feitas com o Canva, versão gratuita. Porque era mais prático para mim e para toda a equipe ter essa versão grátis e todo mundo podia dar pitaco e todo mundo podia ver a edição em tempo real, do que eu ir para um software pago, por exemplo, o Adobe Photoshop, e toda vez que entrava alguém para fazer uma arte, a pessoa tinha que comprar o software ou tinha que craquear o software e ter uma versão craqueada no computador. Não gosto de ter programa craqueado no computador, nada contra tem, mas eu prefiro não ter. Eu não confio suficientemente na internet para isso. Eu já tive muito problema. E quando... Empresto? Pode pegar. Mas é desktop, Marcos. Tem que vir buscar aqui em casa. Pode levar a CPU. E é isso. A gente tem ferramentas gratuitas incríveis. Vale procurar no Google. Vale pesquisar em site qual que é a ferramenta mais legal para o que você precisa. Tem aplicativos disponíveis para fazer time-lapse. Você baixa o aplicativo e ele sozinho, ele configura o time-lapse para a câmera não precisar passar 1 hora ligada direto, comendo bateria, comendo memória. Tá? Eu não tenho certeza. Procurem no Google. Aí fica o dever de casa para vocês. Para quem tiver interesse em fazer um time-lapse mais bonitinho, mais arredondado, procurem no Google. Tem aplicativo que faz isso para Android. Para Android eu já vi, para iOS eu não tenho certeza se tem. iOS é o sistema operacional da Apple, tá? Dos iPhones. O que mais a gente viu de ontem para hoje? Foi muita coisa, né? Achei que tinha sido pouco. Mas falando aqui, foi coisa pra caramba. A gente viu a diferença de resoluções. O que é um HD, o que é um Full HD e o que é um 4K em números matemáticos. A gente viu a diferença de pixels do 4K pro HD e pro Full HD. Massa, a gente viu lente também, comprimento focal. Que quanto maior o comprimento focal, mais um você tem e mais borrado fica o fundo. Mais derretido fica o fundo. Que quanto menor o comprimento focal, mais amplo as imagens. E a gente tem uma coisa que eu acabei não achando ontem para mostrar para vocês, mas que o comprimento focal da lente, até no celular, quando a gente vai do zoom pro wide pro normal, a gente tem diferença no formato do rosto. Câmeras que têm uma abertura menor, que são mais amplas, tendem a deformar o rosto de maneira vertical. Então o rosto fica achatado. Quando a gente olha numa câmera olho de peixe, por exemplo, o rosto fica achatado para cima. Parece que alguém imprensou ele. Quando a gente vê a mesma pessoa fotografada, filmada com a lente de 200mm, aquela lente distante para zoom, tende-se a ter um rosto mais flat, um rosto mais achatado para cá, um rosto mais redondinho. Por que televisão engorda, gente? Por causa do tipo de lente utilizada. Exatamente, Marcos, o tipo de lente utilizada. Em estúdio de televisão, costuma-se usar muitas lentes com grande zoom para dar close nas pessoas, para ter um espaço útil grande para uma câmera não entrar na frente da outra. 400mm é incrível. Deixa o rosto parecendo uma panqueca, porque ela achata a profundidade de campo. Entenderam? Tudo parece muito próximo. E aí o rosto fica redondinho. Então quando vocês verem uma foto de vocês, que vocês estão gordinha, redondinho, só a carinha de bolacha, muda a lente. Coloca uma lente mais curta, de uma distância focal menor, vocês vão ver a diferença. É uma diferença real, gente. Não é impressão, é uma diferença real. Vocês podem procurar comparativos de rosto com lentes diferentes. Vocês vão ver que é uma possibilidade real. Isso vai mudar muito de situação para situação que a gente precisa. Se eu preciso entrevistar uma pessoa, ou se eu quero gravar um vídeo para o meu canal do YouTube, para o meu TikTok, mostrando essa pessoa, eu não vou colocar uma lente super wide para distorcer o rosto dela. Beleza? Porque eu preciso do rosto dela inteiro. Eu preciso que a pessoa olhe e identifique ela. Então eu não vou distorcer o rosto dessa pessoa. Ou eu vou evitar ao máximo isso. Eu não estou colocando regra.
Porque no audiovisual a gente aprende que a única regra que existe é fazer. Não tem regra. Não tem isso, pode ser feito ou não feito. Vocês têm que testar, vocês vão ter que testar muito ainda. Vocês vão ter que errar muito, fazer muito vídeo cagado para acertar, começar a acertar o material de vocês, começar a entender o que vocês querem registrar e como vocês querem registrar. Então assim, galega, filma mesmo, filma tudo, tudo. Fotografa tudo que der. Depois, quando você estiver em casa, de boa, você abre o celular e vê o que ficou legal de usar. Beleza? Fala, Marcos. Dica que eu dou para a questão de lente, se caso você for querer usar uma lente, começa que eu citei exemplo, 100x400, 75-300, procure ter lente com estabilizador. Se você não tiver estabilizador, taca no tripé, porque você segura aqui, chamou o zoom, você não consegue segurar. Você não consegue segurar. Se não tiver estabilizador de imagem, caga tudo. Se você tiver um tripé, o propulsor ou aquele só para não ter que encostar na câmera, né? Coloca. Porque se você não tiver o estabilizador de imagem na lente, você não faz. E aí, ó, o Marcos já deu uma deixa para um assunto bem legal, que é legal de ter. Duas coisas que eu recomendo comprar. Um power bank, que é para ter um carregador de bateria mesmo fora de uma tomada. É muito legal ter. Eu tô sem nenhum e eu me arrependo todo dia que eu preciso e eu lembro que eu não comprei. É um arrependimento constante. Arrependimento constante. Tenha um power bank para filmar um vídeo desse longo. Coloca no power bank e deixa ele carregando lá para você não ficar sem celular daqui meia hora, beleza? Outra coisa, um tripé. Gente, compre um tripé. Pode ser um tripé desse aqui, ó. Eu vou mostrar ele. Pode ser um tripé desse aqui. Um apoiozinho para o celular. Eu vou tentar desmontar a minha câmera ali para mostrar meu tripé para vocês. Espera aí. Um tripé minúsculo. É um tripé mais profissional, de cabeça hidráulica, que eu consigo balancear muita coisa. Ó, eu mudei o zoom da lente. Viram como o meu rosto está um pouco mais achatado do que antes? Eu tô mais magro? Tô um pouquinho mais magro? Deixa eu dar um... E agora não vai focar. Agora vai embora. A gente já tá quase acabando. Vai sem foco mesmo. Vocês estão me entendendo. Manfrotto é uma marca legal, mas é caríssima. Caríssima. O meu tripé é da Vanguard. Ele veio da gringa por $200. Dolorosos $200. Mas eu peguei no rolo, então pra mim valeu a pena. Mas você tem na feira dos importados tripé de R$50. Você tem aqueles tripés pequenininhos de R$30. Vale. Depende do que você precisa. Você vai usar muito ou não? Peraí que eu preciso focar isso aqui. Tá feio. Vale ou não? Vocês viram a diferença do meu rosto em foco e fora de foco? Vira só uma bolota corrompida. Parece que eu tô dando um depoimento de crime e não pode mostrar meu rosto. Aquele desfocado lindo de jornal sangrento, sabe? Então, gente, é legal ter um tripé. Tripé eu recomendo vocês comprarem. É muito legal de ter para registrar suas fotos, para registrar seus trabalhos. É necessário? Absurdamente necessário? Não. Se não tiver grana para comprar, não precisa. Faz com que você tenha. Apoie o celular na mesa, apoie o celular num case, gruda ele com qualquer coisa, amarra ele com a fita isolante no pedestal de microfone. Vocês conseguem dar um jeito sem, mas eu recomendo ter um tripé, porque é legal ter, te dá possibilidades de trabalho muito interessantes. Levantou a mão, Marcos? Levantei, mas acho que já passou já. Era para falar o seguinte, tripé ou monopé é interessante ter a partir do momento depender do tamanho da sua lente. Você não vai
segurar a câmera com uma lente desse tamanho, porque senão você pode quebrar a câmera para segurar na lente. Então, interessante. Dependendo do tamanho da lente, é bom ter o tripé ou monopé, senão você danifica o adaptador da câmera. Sim, isso a gente falando de câmeras digitais, tá, galera? SLR, mirrorless, filmadoras, o que seja. Não, eu já vi gente quebrar a lente de filmadora porque pegou errado. Doeu no meu coração. Aí, dói no coração, mas acontece. Você pega errado e vai embora, vai pro chão. Para quem usa o celular exclusivamente como ferramenta, tenha um tripézinho pequeno, tenha um encaixe como esse aqui, por exemplo, ou como esse outro que a gente viu aqui, que é um pouquinho diferente, mas serve exatamente para a mesma coisa. Tenham um desse. Isso aqui é muito legal de ter, é muito baratinho. Infelizmente, esses aqui quebram fáceis aqui na base. Esse aqui tá quebrado. A gente pode ver, era para ter uma protuberância aqui para segurar o celular, mas ele quebrou. Não importa, tenham um dispositivo para segurar de maneira firme o celular de vocês, para vocês poderem fazer selfies com mais tranquilidade, para vocês poderem colocar ali do lado da mesa digital, para vocês poderem colocar do lado do palco enquanto vocês tocam, para vocês colocarem em cima da mesa enquanto você borda ou desenha. Não importa a sua arte. O processo está inteiro aqui, a teoria está quase toda apresentada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem pesquisar pelo assunto no Google. Tem muito material em português hoje em dia disponível para qualquer dúvida. A maioria dessa aula foi baseada em anos de vídeos em tutoriais em inglês no YouTube, mas que hoje em dia, essa semana, quando eu fui pesquisar os mesmos assuntos para levantar, já tinha muito material muito legal em português, feito por gente muito boa. Tem alguns canais, para quem se interessar mais por vídeo, tem alguns canais como o Brainstorm Academy, que é de uma galera de Curitiba, que dá noções iniciais de software de edição, até a noções muito profundas de trabalho, até como precificar vídeos, como entender. Ô André, o link já tá no chat, mas eu vou pedir pro pessoal te mandar de novo aqui. Beleza? Então a gente tem todas essas possibilidades reais de aprendizado hoje no YouTube. Assistam aos outros vídeos no canal do YouTube do LabFaz. Tem muito material muito legal para quem é artista, para quem é produtor, para quem é repórter, para quem é cinegrafista, para quem é artesão, para quem não trabalha com a graxa, para quem trabalha com a graxa. Tem muita coisa muito legal de aprender lá no canal do LabFaz no YouTube. A equipe é muito boa em produzir esse conteúdo. Eu sou o mais novato e o mais perdido aqui. Eu vivo de vídeo, mas eu estou muito longe do currículo da galera que está trabalhando no LabFaz. São todos profissionais excelentes, de gabarito inquestionável. A Galega está aqui para que não me deixa mentir. Mestre, adoro você, Galega. A gente se conheceu agora, eu já pago muito pau pro seu trabalho. O Abder também é a mesma coisa. Fez a vinheta de introdução daquele vídeo do LabFaz. Incrível. Esse é o cara também, gente. A gente tem muita gente muito boa aqui assistindo essa aula. Pago muito pau pro Jota, pra Mica. A Mica, ela é minha assistente de direção. Meu xodó na produção. Por mim, eu levo ela em tudo quanto é produção agora, porque ela é muito boa. Ela sabe o que ela tá fazendo, ela trabalha com muita vontade. E é muito legal a gente ver essa vontade de aprender aqui. Essa turma querendo aprender, querendo ver mais coisa. Obrigado, Marcos. Foi um prazer te conhecer. Vamos trocar ideia, vamos trabalhar junto. Precisando, tamo aí. Jota, meu amigo. Amigo mesmo, de coração. Sempre que precisar, tamo junto. A agenda é apertada, eu sei, mas quando eu conseguir, eu vou. Gente, eu vou encerrar essa aula nos próximos minutos, porque a gente tem mais uma atividade do próprio LabFaz rolando às 20 horas. Abder, me dá um help no que é a próxima atividade? Só para avisar pra galera. Então. Quer um help, Abder? Eu quero. Eu tô abrindo a outra live no PC, se você puder, galera. Às 20 horas agora tem o aulão Gentileza Gera Gentileza, Cadalva Regina. Ah, vai ser muito bacana.
pelo Zoom, tá, gente? Mesmo o link aí que a gente entrou para a aula do maravilhoso do João, só clicar lá que vai estar o linkzinho de aulão de hoje, né? Dia 29. Gentileza gera gentileza, com Dalva Regina. Lá no Linktree, beleza? Na árvorezinha de links. Uma aula que eu recomendo muito que vocês façam, que tá aqui no próprio LabFaz, é a aula de inglês técnico com Tom Serralvo. É Serralvo, né, Jota? Eu sempre falei o nome dele errado. Tom engraçadão, que ele é muito engraçado. É Serralvo mesmo, é Tom Serralvo. Serralvo, né? O Jota brinca que é o stand-up do Tom. E eu adoro isso. Bem isso. Me sinto a própria plateia vibrando junto com cada pergunta respondida. Assistam a aula de inglês do Tom. Para quem não fala inglês, é muito legal, porque dá noções básicas, técnicas, sobre festivais, sobre trampo na estrada, sobre expressões cotidianas do inglês, que para quem não fala a língua, é muito corriqueiro quando você encontrar um gringo na sua frente que fala inglês, provavelmente ele vai dizer alguma daquelas coisas. E se você souber pelo menos a direção da conversa, já facilita muito sua vida. Beleza? Gente, obrigado. Adoro todos vocês. Foi muito legal estar aqui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no meu Instagram, @joaof.music ou @joaof.fotos. Eu vou digitar de novo aqui no chat. Mas é isso. Qualquer dúvida, me procurem. Eu estou completamente à disposição para ajudar quem quiser. Foi muito legal essa aula. Muito obrigado pelo carinho, por me dar essa possibilidade, LabFaz. Eu quero agradecer hoje o Moisés, que me ajudou, quem me convidou para dar essa aula, que é um dos coordenadores do LabFaz, que é um cara sensacional também, pago muito pau pro trabalho dele. E, gente, o Moisés é referência não só como iluminador e como coordenador. Entrem no Instagram dele, que vocês vão aprender muito sobre como registrar o trabalho de vocês. Beleza? Ele faz um trabalho sensacional nas redes sociais, de conseguir trabalhar o material dele e você entender exatamente o que ele faz, com quem ele faz, como ele faz. E é legal da gente tentar absorver esse tipo de conhecimento e levar para o nosso portfólio digital. Beleza? Me sigam lá no Instagram. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Aline. Quero agradecer a Aline, porque a Aline não faz parte nem do LabFaz, nem do Backstage. Ela é minha amiga pessoal. E ela é artesã. Sigam ela também. Põe seu Instagram aí, Aline. Valeu, João, querido. Tamo junto, gente. Amo vocês. Valeu, obrigado. Eu vou encerrar a gravação, mas a gente vai continuar trocando uma ideia aqui, beleza? Valeu, obrigado.